Olá, meus queridos, bom dia, tudo bom com vocês? Ando meio sumido aí das lives, né? Não tenho feito muita live devido a essa correria do trabalho, essa coisa toda. Então, às vezes, eu acabo não tendo um pouco de tempo, né? Sobre as questões de estar passando para vocês aí alguns assuntos pertinentes e interessantes, né? Bom dia a todos, obrigado por estar aqui. Eu estou tirando um tempinho aqui do meu trabalho rapidinho para estar passando para vocês um assunto muito pertinente que envolve aí as questões da saúde mental das pessoas, principalmente daqueles que são portadores, né, de distúrbios mentais, alterações mentais, problemas psiquiátricos, como a gente está trabalhando muito aí nessa questão da saúde mental. E muita coisa ela influencia para que essa pessoa venha desenvolver algum tipo de alteração mental, né? Tanto sintomas psicossomáticos, né? Que são aquelas alterações orgânicas causadas pelas doenças mentais, né? Muitas pessoas elas desenvolvem alguns sintomas psicossomáticos, né? Que são sintomas de doenças orgânicas devido ao mau funcionamento do cérebro, faz com que a pessoa venha a ter uma taquicardia, venha ficar com palpitação, venha ficar ansioso, nervoso. Então, esses são chamados de doenças psicossomáticas, ou sintomas psicossomáticos, onde são algumas alterações no organismo, na sua função fisiológica, que essa doença mental causa na pessoa, né? Geralmente a pessoa, por exemplo, essa pessoa com síndrome do pânico, né? Que tem medo excessivo de um determinado ambiente, de determinado lugar. Ela acaba desenvolvendo o quê? Uma taquicardia, uma ansiedade, uma palpitação, uma sufocação, onde muitas das vezes tem que ir para o hospital. Então, nós temos que sempre manter ocupando a nossa mente com gatilhos, ocupando a nossa mente com determinadas terapias, para que a gente venha, né, não desenvolver uma alteração mental, principalmente os pacientes portadores de distúrbios ou de doenças mentais. Então aqui eu vim fazer essa live rapidamente para eu passar para vocês sobre quais são os cuidados da enfermagem, né, na saúde mental. Qual é o cuidado do profissional de enfermagem, principalmente profissional técnico de enfermagem, dentro da saúde mental, dentro do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Não importa se é CAPS 1, se é CAPS 2, se é CAPS 3, se é CAPS álcool e drogas, que é o AD, não importa se é CAPS infanto-juvenil. O cuidado da enfermagem é universal em todos esses CAPSs. Né? Basta saber que esse profissional está apto psicologicamente, ele está apto a saber desenvolver e interagir com esses pacientes que necessitam de apoio psicológico, de apoio de uma terapia, né? Então a gente vai discutir aqui rapidamente sobre o cuidado, tá? O cuidado da enfermagem na saúde mental, principalmente o cuidado do técnico de enfermagem dentro da saúde mental. O que o técnico pode realizar dentro do CAPS para estar favorecendo uma saúde mental e melhor para aquele paciente que são pacientes portadores de algum tipo de distúrbio, ok? Para quem está com dúvida sobre os tipos de CAPS, eu já tinha feito uma live, acho que semana passada, falando sobre os tipos de CAPS, para que serve cada CAPS, né? CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, que é álcool e droga, CAPS infanto-juvenil, né? Para que serve cada um deles, está na live salva lá no meu Instagram. Quem quiser assistir pode assistir, também está no meu canal do YouTube, Eduardo Paulino, pode assistir que tem vários vídeos lá, tá? Então eu vou deixando aqui uma frase da primeira enfermeira norte-americana chamada Florence Nightingale, né, que foi a primeira enfermeira norte-americana no nosso mundo, onde iniciou o nosso processo de assistência do cuidado. Ela diz o quê? Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações, e em ações que tragam resultados.
Essa frase é uma frase de Florence Nightingale que deixa bem nas para o profissional de enfermagem, tanto nível superior, tanto nível médio, né? Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultado. Então, que sua palavra não se perca, que seus sentimentos não se percam em palavras, que suas ações tragam bons resultados para a vida daquele que precisa dos seus cuidados, segundo Florence Nightingale, tá? A enfermagem, na verdade, ela vem se reinventando, né, a cada dia. A enfermagem, ela vem se reinventando no seu papel e na sua atuação em relação à assistência voltada para a saúde mental. De certa forma, a enfermagem em si, com a melhora, né, de tentar se reinventar, de tentar criar um papel de assistência, que é um plano de cuidado, de atribuição, para estar atuando na atenção integral à saúde mental dos pacientes portadores de distúrbios mentais, dos pacientes portadores de transtornos mentais. A enfermagem, ela tenta, de certa forma, ajudar o indivíduo, né, que é o paciente, a redescobrir, reconstruir sua rede comunitária de cuidados. Então, a gente tenta passar para o indivíduo que é o paciente, para o familiar, tentar redescobrir, tentar reconstruir, recomeçar, né, a sua rede comunitária de cuidados, né, saber lidar com o autocuidado, saber lidar com a determinada situação, e ali a gente tenta também e vai auxiliando com os métodos, né, no papel do autocuidado, com os métodos ali da assistência voltada para a saúde mental, não só nos cuidados em gerais de manutenção da vida desse paciente portador de transtorno mental, ou de certa forma tentar manter a saúde mental dele digna, sã, e que ele possa entender o que está fazendo, que ele possa compreender o que está fazendo, que ele possa saber disseminar o que não é para fazer, o que é para fazer. Então ali você vai tentando também fazer a manutenção da sua vida diária, do seu cotidiano, dentro dessa saúde mental, com os outros, né? Com a assistência de outros profissionais dentro da saúde mental, né, que é um trabalho interdisciplinar, que não adianta só o enfermeiro tá atuando dentro do centro de atenção psicossocial, junto com o técnico, se não tem aquela interação com os demais profissionais de saúde, que são profissionais que estão ali dentro, né, na divisão daquela assistência, né, voltada para o paciente com distúrbios, com doenças mentais, dentro do CAPS. Então ali a gente vai trabalhar. Vocês têm também, né, que saber interagir, né, com os demais profissionais que vão estar atuando junto com você, que é um trabalho de equipe interdisciplinar, que você vai ter o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta atuando ali. E todos juntos vamos tentar, de certa forma, proporcionar ao nosso paciente, dentro da saúde mental dele, dentro do CAPS, a saber escutar ele, a saber ouvi-lo, né? E, de certa forma, ouvi-lo e também entender que o acolhimento desse paciente dentro do CAPS é um fator muito importante para a saúde mental dele, né? Porque ele está excluído totalmente da sociedade pela doença mental que ele desenvolve. O CAPS tem essa função de socializar esse paciente e incluí-lo na sociedade. Então ele entra dentro de um centro de atenção psicossocial, então ali tem que ter profissionais que tenham a questão do acolhimento para ele, tem a questão de saber ouvir esse paciente,
né? Se ele dizer para você que ele está ouvindo coisas, que ele está vendo coisas, realmente ele está vendo coisas, realmente ele está ouvindo coisas. Independente se é um usuário de droga, independente se é um dependente químico que usa álcool, que tem um delírio de tremens, uma abstinência, sabendo que essas substâncias medicamentosas ou que fazem uso de drogas psicoativas, que são os psicotrópicos, que altera toda a mudança do sistema nervoso central. Então ele pode chegar com alucinação, ele pode chegar com delírio, pode chegar com agitação psicomotora. Então, se ele falar que ele está ouvindo, ele realmente está ouvindo. Se ele falar que está vendo, realmente ele está vendo. Então o profissional falta muitas das vezes ali dentro da saúde mental o acolhimento e saber escutar esse paciente no seu momento de delírio, no seu momento de agitação psicomotora, no seu momento que ele está tendo um quadro de abstinência, porque está fazendo desmame da droga, está fazendo desmame do uso de álcool, está fazendo desmame das drogas psicoativas que são psicotrópicos, que está causando alteração no sistema nervoso central desse paciente. Então, nós profissionais, né, temos que fazer essa questão do acolhimento. Não adianta só acolher porque você trabalha numa clínica médica, que você trabalha numa maternidade, que você trabalha numa emergência. O acolhimento, né, a classificação, ela é em geral para o paciente. Não importa se esse paciente a doença que ele tem, o diagnóstico que ele tem. O acolhimento tem que ser por igual para todos. Claro que a forma de acolher, a forma de assistenciar o cuidado é totalmente diferenciada para um quanto para outro paciente que possui diagnóstico totalmente diferenciado. Nós estamos aqui falando de acolhimento, saber escutar, saber ouvir o paciente que está dentro do CAPS, que você precisa atuar ali dentro da saúde mental, utilizando métodos da assistência voltada para a integração social dele, incluir ele na sociedade e explicar para ele, né, que existem vários métodos a qual a gente pode aliviar os distúrbios, como disse a doutora Nice da Silveira, lá em 1950, que ela começou a lutar contra os próprios colegas psiquiátricos, que ela contrariava o tratamento, né, e achavam um absurdo o que faziam com eles. Por isso, graças a ela, hoje em dia existiu naquela época a reforma psiquiátrica contra os manicômios, contra os hospitais psiquiátricos, e temos o CAPS para estar dando apoio para esses pacientes. É um centro de atenção, né, psicossocial, que faz apoio psicossocial, psicológico, em geral é esse paciente. Então, dentro ali do acolhimento, a gente acaba entrando também em sintonia com esse paciente, em sintonia com esse familiar, tenta estimular esse paciente, né? Que a intenção é estimular, a gente entrar em sintonia com ele, com a família, estimulá-lo para a vida, para saber viver, para saber se cuidar, ter o respeito, né, da autonomia. Ele tem que ter autonomia, ele tem que saber fazer as coisas dele. Ele tem um problema mental, mas ele não é um deficiente físico. Ele tem uma esquizofrenia, mas ele não é um deficiente físico. A esquizofrenia ela é controlada, né? Com medicamento, com terapias, tem esses momentos de lucidez, tem esses momentos de delírio, mas tem esses momentos que ele está consciente, que ele está sabendo o que ele está fazendo, tem um momento que ele está voltado para a realidade, né? Porque a esquizofrenia, o paciente vive no mundo irreal, mas se está fazendo o tratamento direitinho, acompanhado direitinho, ele tem que ter autonomia de saber fazer suas coisas do seu cotidiano, tá? E esse respeito à autonomia, ele tem que saber se ter o autocuidado, tem que estimular para a vida, né? A intenção é que nós vamos garantir o direito à cidadania para esse paciente portador de saúde mental, inclusive na comunidade, e realizando a inclusão social dele em todos os hábitos de vida. Ele pode voltar a trabalhar, se tiver de forma controlada a doença, ele pode voltar a fazer suas coisas no seu dia a dia, no cotidiano, lembrando que as terapias dentro do CAPS, a resposta da melhora demora um pouco, não é fácil o diagnóstico da doença mental, porque não existe exame de imagem, não existe exame laboratorial
que possa vir estar dando um diagnóstico concreto que eu tenho uma oligofrenia, que eu tenho um transtorno psicológico, que eu tenho um transtorno neurótico, transtorno de ansiedade psicótica, ou que eu tenho uma síndrome do pânico. Não é fácil chegar nesse diagnóstico, né? Como também não é fácil o tratamento, né? Recuperação, o resultado do tratamento. Então, quero que vocês entendam isso. E o papel, né, do técnico de enfermagem dentro do CAPS, na construção do papel da enfermagem no CAPS, né, existe um papel na construção, onde a enfermagem vem se reinventando a cada dia, né, com a intenção da atuação na saúde mental. Hoje em dia está mais voltado, né, o campo da enfermagem. A enfermagem ela se reinventa, a assistência está mais melhorada, mais qualificada para a atuação na saúde mental desses pacientes no CAPS. Então, dentro do CAPS, o técnico de enfermagem, a construção da assistência do técnico de enfermagem no CAPS deve ser vista na perspectiva, tá, do profissional de enfermagem, integrado ali com os demais profissionais do membro da equipe, onde você vai atuar com vários profissionais dentro do CAPS. É um trabalho de equipe interdisciplinar, então o técnico de enfermagem deve ter uma perspectiva na questão de saber interagir com os demais profissionais da equipe de saúde dentro do CAPS, né, para estar dando uma resposta melhor da saúde mental desse paciente. Ele também atua como responsável pelos cuidados ao paciente, nas suas individualidades e nas suas necessidades fisiológicas e psicossociais, né? Independente do distúrbio mental que o paciente tem. Mas o técnico de enfermagem, além de estar ali tendo aquela perspectiva de saber interagir com os demais profissionais de saúde, que são os outros membros da equipe do CAPS, o técnico de enfermagem ele é responsável pelos cuidados com esse paciente, da alimentação, cuidados higiênicos, cuidados orais, né, cuidados com toda a forma higiênica desse paciente, nas suas individualidades, e nas suas necessidades. Lembrando que a nossa intenção no papel da saúde mental, onde a gente se reinventa cada vez mais, a gente busca um plano de assistência mais qualificado para esse paciente, a gente tem que colocar na cabeça desse paciente que ele tem que ter esse autocuidado voltado para a sua vida pessoal. Ele tem que ter autonomia de tentar fazer o melhor, tentar ele mesmo fazer. Ele não tem problema motor, gente. Ele tem problema mental, mas ele anda, ele fala, ele come, ele mexe, ele se movimenta. Então, é isso que nós temos que fazer. Deixar ele fazer sozinho, tá? Entrar em sintonia para estimular a sua vida, para que ele venha ter essa individualidade na realização dos seus cuidados, das suas necessidades, independente, né, dos distúrbios mentais que esse paciente desenvolva ali. Então, a enfermagem tem que estar voltada para estimular ele, né, a realizar suas próprias atividades. Para isso existe o CAPS, né, para a gente ali estar trabalhando com ele, fazendo terapia, para que ele possa sozinho conseguir fazer as suas coisas, as suas próprias coisas. E quais são os cuidados, né, da enfermagem na saúde mental, né? Quais são os cuidados que a enfermagem tem que ter dentro do CAPS, né, nessa questão de manter a saúde mental desse paciente. O objetivo da enfermagem nos centros de atenção psicossocial, né, o objetivo do profissional de enfermagem dentro da atenção psicossocial deve ser, né, proporcionar a esse paciente a promoção de ações terapêuticas
voltadas para identificar e auxiliar esse paciente na sua recuperação, tá? Em relação ao seu sofrimento psíquico, tanto dos delírios, tanto das alucinações, tanto da automutilação, tanto no pensamento suicida, tanto no pensamento de tristeza, tanto no pensamento de choro. Então, ali a enfermagem tem um objetivo, né, em geral, a enfermagem, tanto técnico, tanto no enfermeiro, tem um objetivo, né, da promoção de ações terapêuticas voltadas para identificar e auxiliar esse paciente, né, portador de problemas mentais, a recuperação, a recuperar esse sofrimento psíquico a tão qual incomoda. Porque quando ele fala no pensamento de sofrimento, de tristeza, de dor, de choro, com quadro depressivo, com pensamento suicida, é porque vai acontecer futuramente. Ele não vai ficar falando isso à toa. Cristina Frois, minha linda, eu não vou esquecer de falar o seu nome hoje, Cristina Frois e Cristina Castro, né? Porque tem a Cristina Frois, gente, que é minha aluna também, e tem a Cristina Castro, né? Então eu tenho uma Frois e tem uma Castro. Então a Frois entrou. Um beijo no seu coração, Cristina Frois Monteiro. Olha que eu falei seu nome, falei para você que eu ia falar o seu nome porque você entrou. Tá? Obrigado pela participação da aula de sábado, foi maravilhosa, vai ser mais maravilhoso ainda nosso próximo encontro, tá? Um beijo no seu coração, Cristina Frois, continue aí. Então, voltando aqui, pessoal, em relação aos cuidados que a enfermagem tem que ter dentro do CAPS, é promover ações terapêuticas voltadas para o paciente identificar e auxiliar na recuperação do paciente com sofrimento psíquico. Nós temos que saber identificar, né? Promover ações terapêuticas dentro do CAPS e saber, né, identificar e auxiliar esse paciente a recuperar esse sofrimento psíquico que tanto ocorre. Então, ali a gente temos que tentar usar terapias, musicoterapia, pintura, desenho, artesanato, tentar ocupar a mente desse paciente para que ele venha, né, fugir um pouco o pensamento do sofrimento psíquico, do sofrimento de depressão, do sofrimento de choro, de tristeza, tentar ocupar a mente dele com qualquer coisa, para que ele venha se distrair, se alegrar com o que você esteja fazendo com ele. E visando também esse cuidado, a reabilitação do paciente e suas capacidades físicas e mentais. Que ele tem capacidade física, ele tem capacidade mental para fazer qualquer coisa. Basta ele estar sendo orientado e conduzido pelo profissional ou pelo próprio familiar que for orientado pelo profissional de saúde, que esse paciente possa ter a capacidade, né, de realizar suas atividades físicas, que ele tenha a sua capacidade de pensar e poder realizar suas coisas, respeitando sempre suas limitações, tá? E seus direitos à cidadania. Então não perca essa essência de respeitar os direitos do paciente, de respeitar a sua autonomia, né? Se não quer fazer, não quer fazer. Se não quer tomar banho, não quer tomar banho, tá? Mas vamos tentar fazer com que ele venha recuperar, né, essa vontade de viver. Vamos tentar ocupar a mente dele com outras coisas, porque o amor transforma, a arte transforma, né? Então, muitas das vezes você usando o seu amor, a sua preocupação com aquele paciente e a arte, né, da pintura, do desenho, da música, da dança, da agricultura, faz com que o paciente ocupe a mente dele. Então use a arte, porque a enfermagem não é a arte do cuidar. Então, dentro do cuidado, nós usamos a arte para que esse paciente, principalmente dentro da saúde mental, para que ele venha recuperar
a sua mente fugir do seu sofrimento, tá? Independente do que esse paciente desenvolva, qualquer tipo de doença. E nesta concepção, né, do contexto a qual eu estou falando aqui sobre saúde mental, o CAPS, ele tem a função de estratégias muito importante, né, para oferecer para esse paciente diversos tipos de atividades ali com a equipe interdisciplinar voltada para esse paciente, né? Por exemplo, psicoterapia individual ou em grupo, né? Porque a psicoterapia pode ser individual, pode ser em grupo. Isso aí o CAPS oferece, tá? Oficinas terapêuticas de dança, de música, de artesanato, de agricultura, de desenho, de o que for o CAPS oferece, né? A intenção é a gente reinventar um cuidado na saúde mental para que esse paciente venha melhorar os seus distúrbios, seus delírios, sua agitação. Atividades comunitárias, né? Que é ir plantando, levar o paciente para passear, plantar várias plantinhas no jardim do parquinho, atividades artísticas, como eu falei muito, orientação, nós trabalhamos muito com orientação e acompanhamento de uso de medicamento. Nós orientamos o familiar, acompanhamos o paciente em relação ao uso das medicações psicotrópicas e também não deixamos de fazer também um atendimento aos familiares, tanto de forma individual, tanto de forma coletiva, em grupo, e até mesmo fazemos realizações de visitas domiciliares. Quando esse paciente ele não vem ao CAPS por 2 dias, desapareceu, a família não trouxe, a gente se preocupa e a gente vamos lá visitá-los para poder saber o que aconteceu. Então, basicamente, eu fiz um resumão aí dos cuidados da enfermagem, as principais atividades envolvidas pelo profissional de enfermagem dentro do CAPS, tá? Tirei um tempinho aqui rapidamente, quero agradecer meu técnico Maicon, que entrou aí, não deu tempo de falar com ele, para não parar aqui a minha linha de raciocínio. Maicon, uma saudade, você, futuro enfermeiro, maravilhoso profissional, que eu tive o prazer de trabalhar comigo no Getúlio Vargas. Ao professor Vitor, que entrou aqui também na live, né? Deve estar trabalhando também como eu, e a todos os meus alunos que sempre entram para se dedicar, para ter um conhecimento, e a todas as pessoas que não são meus alunos, que me seguem no Instagram e sabem sempre da minha intenção em fazer live é passar conhecimento, um pouco que eu sei para vocês, e juntos aprendermos cada vez mais, tá? Cristiane Castro, um beijo no seu coração, que Deus abençoe o dia de vocês, esse dia de chuva, né? Que Deus sempre abra agora uma nuvem para que o sol venha e acalme, né, essa chuva. Ótimo dia para todos, fiquem bem. Qualquer coisa, deixe perguntinha lá no direct, nos comentários. Vou salvar a live, vou botar no portal dos alunos, vou botar no YouTube para vocês assistirem. Fiquem com Jesus, tenham um dia abençoado e iluminado. Beijo!